Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma breve biografia de um dos maiores escritores intelectuais brasileiros, o grandíssimo filósofo Olavo de Carvalho, no qual tive a graça de ser seu aluno através do COF, de vários cursos que ele deu e de ter praticamente mais de 80% da sua bibliografia na minha biblioteca pessoal. Então, um grande autor, grande escritor, um grande filósofo e um grande educador. Então, Olavo de Carvalho nasceu em Campinas, no estado de São Paulo, no dia 29 de abril de 1947, sendo filho do advogado Luiz Gonzaga de Carvalho e da senhora Nicé Pimentel de Carvalho. Então, Olavo de Carvalho é, de fato, um dos maiores representantes, né, do ressurgimento do pensamento conservador no Brasil, e desenvolveu um trabalho muito forte e crítico, né, com relação a despertar a vida intelectual em milhões e milhares de brasileiros, né, e fazendo também aquelas análises críticas, né, do governo de esquerda e toda a hegemonia cultural que existia até então. Hegemonia que ele quebrou, né, que ele furou, por assim dizer, praticamente sozinho. Então, quando o jovem professor Olavo de Carvalho foi militante do Partido Comunista Brasileiro, mas decepcionou-se com o sistema socialista e comunista marxista, se tornando um dos maiores estudiosos de Karl Marx e dos demais comunistas, chegando à conclusão que, segundo ele, estivera errado. Então, antes de dedicar-se totalmente ao conhecimento filosófico, Olavo de Carvalho caminhou pelas trilhas da astrologia como estudioso escritor do tema, colaborou no primeiro curso de extensão universitária em astrologia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, e realmente para entender e aprofundar os estudos astrológicos. Muita gente criticava, muita gente falava bem, ele quis entender o assunto, deu a sua contribuição e partiu para a filosofia. Bom, Olavo de Carvalho, desde os 15 anos, dedica-se a aprender de maneira peculiar, né, o que o torna um autodidata, né, através da autoeducação, não é verdade? Então, haja vista que, embora tenha feito estudos filosóficos na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro durante 3 anos, sob a orientação do grande professor e filósofo Stanislaus Ladoucens, né, o mesmo não concluiu e por isso não tem a formação acadêmica formal por não conclusão do curso, porém por autodidatismo, até porque todos os filósofos, os realmente filósofos, não graduados em filosofia, porque há uma diferença, e nesse vídeo, nesse canal nós temos um vídeo explicando a diferença, né, que a faculdade de hoje não forma filósofo, forma, né, a pessoa que tem aquele curso, né, de filosofia, né, mas não forma filósofo, filósofo no sentido integral do termo. Então, nós temos os principais filósofos que não teve formação filosófica universitária. Nós temos o grande filósofo Marfer dos Santos, não teve formação filosófica, né, específica, né, na universidade, embora por autodidatismo foi um dos maiores. Nós temos também Miguel Reale, embora jurista, né, de formação jurídica, porém também filósofo por autodidatismo, entre outros. Então, o professor e filósofo Olavo de Carvalho lançou livros, né, de grande repercussão, não só no Brasil, mas em outros países. Foram 33 livros lançados e como coautor mais 6 livros, ou seja, quase 40 títulos, 39 obras lançadas, sendo ele autor de 33 e coautor de 6 livros. Então, os seus principais livros são Imbecil Coletivo, Atualidades Culturais Brasileiras, lançado em 96, O Jardim das Aflições, em 95, e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, em 2013. Entre grandíssimos livros de excelente qualidade,
né, o professor Olavo de Carvalho lançou em toda a sua carreira de pensador, né? Então nós temos aí grandes obras, né? Então, Imbecil Coletivo 2, não é verdade? O mínimo você precisa saber para não ser um idiota, né? Que quem compilou foi Felipe Moura Brasil, entre outros, né? Entre outros estudos, né? Arte e símbolo, astrologia e religião, fronteira da tradição, símbolos, mito, né? Gêneros literários, enfim, Nova Era e Revolução Cultural, com Fritjof Capra e a Antônio Gramsci, né? Então, assim, grandes livros, né? Aristóteles em Nova Perspectiva, que é um livro que eu adoro, e o livro que me trouxe ao professor Olavo de Carvalho por meio do padre Paulo Ricardo, que é o livro A Filosofia e o seu Inverso, e outros estudos, aonde a filosofia fez sentido para mim. Então, esse livro como um livro muito especial. Enfim, um grande intelectual, né? E principalmente o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, de 2013, este teve, né, uma venda extraordinária e o projetou ainda mais no mercado literário brasileiro e adquiriu elogios como intelectual. Então o livro compreende, né, um apanhado de artigos que o mesmo escreveu entre 97 e 2013 sobre os assuntos diversos, sobretudo política, educação e cultura. Como jornalista e ensaísta, escreveu também para grandes veículos nacionais, como a Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, o Globo, Época, Primeira Leitura, Jornal do Brasil, Zero Hora e o Diário do Comércio. Então, o intelectual foi tema de um filme documentário com o título de seu livro, Jardim das Aflições, tido por ele próprio como a sua melhor obra em sentido estético e formal, onde o cineasta Josias Teófilo busca contar, né, nesse documentário um pouco do que é a alma e o pensamento desse grande filósofo, né, Olavo de Carvalho. Então, por todo mundo e sobretudo nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho ministra palestras e conferências, sempre sendo admirado pela sagacidade de suas ideias. Um dos momentos marcantes de sua trajetória foi na oportunidade que teve que debater com Alexander Dugin, um cientista político, filósofo e mentor intelectual do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Olavo de Carvalho foi muito elogiado pelo seu desempenho e segurança. Esse livro também é um livro espetacular, na onde ele debate com Alexander Dugin, né, um grande pensador russo. Outro ponto, Olavo de Carvalho tem ministrado palestras e estudos também através da internet, né, pelo COF, e participou da série Brasil Paralelo e Brasil a Última Cruzada, onde colaborou com suas opiniões e sua visão histórica e filosófica do Brasil e do mundo. Então o intelectual já recebeu inúmeras honrarias e títulos de vários países da Europa, sendo desta forma respeitado pela sua contribuição intelectual. Recebeu as condecorações, medalhas do Pacificador em 99, em 2000, distinção honorífica da Ordem Nacional do Mérito da Romênia, também a medalha do Mérito Santos Dumont em 2001, medalha de Tiradentes em 2012 e em 2019 Ordem do Rio Branco no grau de Gran Cruz. Então ele é reconhecido, condecorado, é realmente um sucesso de vendas literárias, né? Então, assim, um grande professor, um grande educador, um grande filósofo, realmente nos orgulha a todos no Brasil. Que pessoas que ensinem a pensar. Qual que era o mérito do professor Olavo? Era que ele nos ensinou a pensar, a ver sempre os lados, né, que estão no debate, que estão na ordem do dia. Então o filósofo residia em Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, desde 2005. Foi casado com Roxane Andrade de Souza e tem 8 filhos e faleceu em 2022, né, infelizmente nos deixando órfãos, né, vamos dizer assim, intelectualmente falando. Então, grande professor Olavo,
nós sentimos muito a sua falta, né? Esse grande pensador que era, e em 2022 nos deixou. Bom, pequena biografia do professor Olavo, né? Há muito o que dizer sobre ele, nesse canal diremos no futuro, mas fica aqui a nossa alegria, a nossa esperança e tudo que ele colocou no nosso coração, na nossa mente, no sentido de amor à verdade, no sentido de levar a vida intelectual a sério, buscando a unidade do conhecimento na unidade da consciência, nunca, jamais será esquecida. Grande abraço a todos, bons estudos.